Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao Domingo da Seichonoye. Hoje nós vamos falar sobre o tema O que vem a ser o verdadeiro amor, do livro A Potencialidade Latente do Ser Humano, do nosso querido preletor Yoshihiko Iwasaka. Este tema está contido no capítulo 9 e tem como tema central o que vem a ser o verdadeiro amor. Então, vocês que estão assistindo o programa da Seichonoye pelo canal do YouTube, se não são ainda inscritos neste canal, se inscrevam, deixe seu like, faça seus comentários, para que o nosso canal atinja o propósito de levar essa verdade ao maior número possível de pessoas. Agradecemos antecipadamente a colaboração de todos. Então, iniciando aqui o nosso tema de hoje, que é o que vem a ser o verdadeiro amor, o preletor Yoshihiko Iwasaka começa no seu livro, no capítulo 9, dizendo: o verdadeiro amor que sintoniza com Deus. E ele escreve assim: a respeito do amor, a Seichonoye nos ensina: antes de querer ser amado, ame você próprio as pessoas. Então, antes de discorrer sobre esse tema, que é tão importante e muitas das vezes nós temos dificuldade de compreender e de aplicar o amor na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, eu vou recorrer então, primeiramente, ao significado dessa palavra amor. E para isso, eu peguei aqui no dicionário que diz que esse significado da palavra amor na língua grega, né, na sabedoria grega, nos explica que existe vários tipos de amor. Os gregos antigos compreenderam que o amor não é um único sentimento, mas múltiplas expressões. Para isso, ele dividiu essa expressão amor em 4 palavras gregas que significa esse amor. A primeira é a palavra ágape, amor incondicional, universal, espiritual, ou seja, aquele amor mais elevado. Ágape é amor que dá, não porque o outro merece, mas porque é da natureza de quem ama, como disse Lewis em Os 4 Amores. O segundo divisão da palavra amor no grego é o amor eros,
amor romântico, apaixonado, desejo físico e emocional. Eros faz nascer no amante o desejo de ser desejado, disse Platão na sua obra No Banquete. Filia é a terceira definição da palavra amor dos gregos e significa amor fraterno, amor de amizade, amor de afinidade, amor de lealdade. E uma citação de Aristóteles enumera bem isso. A amizade é uma alma que habita dois corpos, um coração que habita duas almas. E a quarta é o amor estorge, amor familiar, afeição natural, amor entre pais e filhos. E então, quando dizemos, por exemplo, aqui no Brasil, né, eu amo viajar, eu amo pizza, eu amo alguma coisa assim, nós usamos a palavra num sentido de gostar e não no verdadeiro sentido de amar, que é muito diferente e desse sentido profundo e pleno dessas palavras. Então, essa distorção contemporânea da palavra amor acaba banalizando esse sentimento que é expressado através dessa palavra, confundindo amar com gostar muito, né? E isso reflete na sociedade, onde o amor muitas vezes é tratado como um bem de consumo. Então, essas expressões, fazer amor, hoje, reduz-se muitas vezes ao ato sexual. Mas o amor verdadeiro não se limita ao prazer físico, é muito mais amplo, profundo e espiritual. Então, as pessoas estão muito acostumadas com o amor condicionado e confundem qualquer coisa que não seja interesse com fraqueza. Então, esses tipos de amor, amor, paixão, o eros, como exemplo, a gente pode dizer o início de um relacionamento, o encantamento, atração física, emocional. Isso acaba levando a certos riscos, né? Então, quando o amor é baseado nessa paixão, no desejo, pode gerar o quê? Dependência, ciúmes, frustração e assim por diante. Então, qual seria a prática saudável para transformar esse amor eros em amor fila mais o ágape, né? Construindo essa parceria, cuidando e respeitando, né? Então, esse amor fraterno, que é o fila, que os gregos nos ensinam, seria apoiar um amigo nas dificuldades, estar presente, ouvir sem julgar. E como praticar isso, né? Cultivando a gratidão, oferecendo ajuda sem esperar retorno, dedicando seu tempo de qualidade aos seus amigos e assim por diante. Mais ainda, abrangendo esse aspecto do significado do amor dos gregos, né? Esse amor estorge, amor maternal, paternal, seria cuidar dos filhos, proteção, orientação, ensinar boas coisas, né? Como seria na prática? Acompanhar emocionalmente, ensinar os filhos a terem autonomia, os familiares a terem autonomia, e amar sem superproteção, deixando livre os filhos, as crianças, para poder desenvolver as suas potencialidades. E amor filial, esse estorge também seria cuidar dos pais idosos, demonstrar gratidão a eles, ouvir e valorizar as suas histórias, ou seja, dedicar o seu tempo, a sua boa vontade para cuidar dos seus pais e assim por diante. Na prática, seria o quê? Visitar, ligar, estar presente, ajudar nas tarefas e necessidades que eles necessitam e assim por diante. E o amor aos amigos, para a gente enumerar isso mais dedicadamente aqui, seria o quê? Ser leal àquela amizade, estar presente nas vitórias, nas celebrações, oferecer sempre o ouvido, o ombro amigo, né, nos momentos que aquele amigo precisa. E como praticar isso no dia a dia? Seria
cultivar essa empatia, aprender a ouvir, a dedicar essa atenção, né? Criar momentos agradáveis juntos, perdoar as falhas é muito importante também. E por último, né, nesse exemplo dos gregos de divisão do que vem a ser o verdadeiro amor, tem um amor ágape, que é o amor altruísta. E como exemplo, a gente pode dizer que seria os trabalhos voluntários que a gente faz sem querer receber algo em troca. Isso que seria esse amor altruísta, ajudar os desconhecidos, proteger os animais, cuidar do meio ambiente, tudo isso é a expressão desse amor altruísta, desse amor ágape que os gregos dividem como sendo esse amor mais elevado. E como prática disso? Seria doar seu tempo, seus recursos, atenção, manter um espírito de compaixão para com as demais pessoas, praticando as gentilezas, a empatia diariamente e assim por diante. Então, esse é o amor verdadeiro, é o amor incondicional, o amor ágape. Então, se você cuida de alguém, mesmo quando não se tem um retorno imediato, quando você perdoa profundamente as pessoas, ama apesar das falhas dessas pessoas, você está praticando esse amor verdadeiro e incondicional. Então, você, para exercitar isso no seu dia a dia, você precisa perdoar mais, amar sem exigir, desejar sempre o bem do outro, mesmo quando não se está junto, ou seja, está longe, você sempre está abençoando e desejando o melhor para as pessoas, né? Então, voltando então, depois dessa explicação do que vem a ser, que eu achei muito interessante essas explicações sobre a divisão do verdadeiro amor dos gregos, né? Voltando aqui então ao nosso tema do livro A Potencialidade Latente do Ser Humano, no seu capítulo 9, o professor Yoshihiko Asaka começa: o verdadeiro amor que sintoniza com Deus. Vamos ver agora como é que a Seichonoye vislumbra essa prática e esse entendimento do que vem a ser o verdadeiro amor na prática dos ensinamentos da Seichonoye. Então ele diz assim: a Seichonoye nos ensina que existem diversos níveis de amor. Há o amor apego, que consiste em querer arrebatar para si o ser amado, chamado de paixão mundana. No budismo, devemos superar esse nível inferior de amor. Lamentavelmente, em nome do amor à pátria, há casos em que se declara guerra a outros países, eliminando a vida de muitas pessoas. Então, aqui, o professor Yoshihiko Asaka vai nos enumerar os tipos de amor e as consequências desses amores aí que não são praticados de forma correta. E ele fala aqui sobre esse amor à pátria, no caso onde as pessoas daqueles países declaram guerra uns aos outros e acaba eliminando vidas de muitas pessoas. Então ele diz: devemos ter cuidado para não utilizar a palavra amor para satisfazer o desejo mundano. Então, isso aí é aquele nível mais primitivo, desejo egoístico, um desejo de conquista, um desejo de superioridade, assim por diante. Então, ele continua dizendo assim: a respeito do verdadeiro amor, a Seichonoye nos orienta que quando o homem atinge o mais alto nível de amor, ele procura dar tudo de si ao ser amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Isso está escrito no Evangelho de João 15:13. O amor de nível elevado não arrebata para si os outros ou as coisas alheias. Ele faz com que procure se doar em benefício dos outros.
Então, aqui o professor Yoshihiko Asaka já vai nos mostrar que o verdadeiro amor é um amor não egoísta, é um amor que deseja o bem, que deseja somente coisas boas para as demais pessoas. E aí, lembrando que também a prática do amor, do alto amor, não é? De se amar a si mesmo, também é a mesma coisa. Se você desejar o mal para si mesmo, você não está exercitando esse amor verdadeiro. Então, até mesmo quando se trata de nós mesmos, nós precisamos exercitar o amor verdadeiro, onde, acreditando que somente coisas boas são manifestadas através de nós, e assim nós vamos manifestando esse verdadeiro amor. Então ele continua: o verdadeiro amor não induz a querer moldar a pessoa amada ao gosto próprio. Então ele vai nos explicar aqui que muitas pessoas ainda se encontram nesse nível, achando que ama as pessoas, mas no momento que aquelas pessoas não estão correspondendo, não estão agindo da maneira como ela esperava que agisse, elas acham que não está sendo amado e assim por diante. Esse amor aí é um amor ainda que está querendo receber algo em troca. Não é um amor verdadeiro que só oferece, não é um amor altruísta ainda, né? Ele continua: o verdadeiro amor faz com que deixe livre o ser amado para que este viva o seu dom natural. Então, aqui está expressado que quando nós manifestamos o verdadeiro amor para o seu filho, para a sua esposa, para o seu familiar, para os seus funcionários, nós estamos exercitando aquela capacidade onde estamos respeitando o dom natural de cada um, a individualidade de cada um, e não querendo colocá-lo dentro de um molde, dentro de uma forma, dentro de uma condição que nós consideramos que seja a melhor condição. E ele vai, então, quando nós damos essa liberdade, ele vai desenvolver o seu dom natural. Porque é certo que, sendo cada um de nós um verdadeiro filho de Deus, é natural que cada um de nós tenhamos aí um dom que só a pessoa possui. Ou seja, nós somos filhos únicos de Deus nesse sentido. Cada um vai expressar um dom, uma qualidade que é inerente àquela pessoa. Então, não precisamos ficar com inveja, com um sentimento assim de que talvez você não tenha esse dom, essa capacidade. Pode acreditar, cada um de nós tem no seu interior uma capacidade infinita, um dom natural que precisamos permitir que se manifeste na nossa vida, através dos nossos trabalhos, através dos nossos relacionamentos, através de toda essa manifestação da vida aqui no plano físico. Continuando então, ele diz assim: o verdadeiro amor é reconhecer que ele é filho de Deus, acreditar na perfeição da imagem verdadeira que existe em seu interior. Então aqui chegamos ao ponto principal do ensinamento da Seiichi Noe. Então, mesmo que nós tenhamos esta explicação do amor através da sabedoria grega, que divide em vários níveis de amor, a Seiichi Noe já vai nos mostrar o verdadeiro amor, que é acreditar que dentro de cada pessoa, dentro de cada ser, existe a sua imagem verdadeira. E na Seiichi Noe, nós usamos essa expressão imagem verdadeira como sendo a criação perfeita de Deus, né? Então isso vai nos mostrar que, se nós não acreditarmos que dentro de nós possuímos essa imagem verdadeira,
será muito difícil acreditar que no outro, em outras pessoas, também possa existir essa imagem verdadeira. Portanto, nós precisamos fazer esse despertar espiritual em cada um de nós, para que conscientizemos da nossa imagem verdadeira. Isso nada mais é do que acreditar verdadeiramente na nossa natureza divina, que somos verdadeiramente filhos de Deus. Por que as pessoas têm dificuldade de acreditar nesta afirmação que todos são filhos de Deus e que nós somos filhos de Deus? Porque estão acreditando que o ser humano seja o corpo físico manifestado, estão acreditando que as pessoas são separadas umas das outras. Mas quando a Seitonoi afirma que todos nós somos filhos de Deus e derivamos de uma mesma origem, está dizendo assim que a vida que habita dentro de mim é a mesma vida que habita em todas as outras pessoas, porque esta vida ela provém do Criador, da fonte criadora que é Deus. Seguindo aqui, ele diz assim, e assim deixá-lo livre sem restringi-lo a coisa alguma. Aí então a imagem verdadeira, perfeita de Filho de Deus se manifestará infalivelmente nessa pessoa. E ele conclui assim: este é o amor supremo que a Seitonoi nos ensina. Para que a gente atinja esse amor supremo que a Seitonoi nos ensina, necessariamente passa pela manifestação da fé incondicional nessa verdade onde o homem é verdadeiramente filho de Deus. E que também esse homem verdadeiramente filho de Deus não é somente você, mas as demais pessoas. Como praticar esse verdadeiro amor na vida prática? Ele diz: divulgar a verdade da Seitonoi é fazer circular o movimento de amor. Então, quando nós não somente estudamos, aprendemos o ensinamento da Seitonoi e colocamos em prática no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso trabalho, nós aí estamos exercitando a prática desse amor que nos ensina que somos verdadeiramente filhos de Deus e que as demais pessoas também são verdadeiramente filhos de Deus. E ele diz assim: no princípio, o ensinamento da Seitonoi enfatiza a importância da correta utilização da força da mente. Então, aqui ele já vai nos explicar que, na prática, para colocarmos em ordem a manifestação do mundo fenomênico, nós precisamos necessariamente aprender que existem certas leis que governam esse mundo invisível, que existem certas leis que estão influenciando os acontecimentos, estão influenciando até mesmo o nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento intelectual e assim por diante. E essas leis são as leis mentais ou as leis da mente. Então ele diz, podemos dizer que um dos métodos de estudo da Seitonoi foi iniciado pela teoria do estudo das leis da mente, que explica a relação de causa e efeito. Então, voltando aqui no início do capítulo, ele diz assim: a respeito do amor, a Seitonoi nos ensina de querer ser amado, ame você próprio as pessoas, manifeste o amor em palavras e atos. Manifeste o amor em palavras e atos. Quando você dá amor, o amor volta a você. Então, eu estou lendo aqui o início do capítulo para exemplificar que uma das leis, e a da mais importante das leis da mente, é essa lei: dá e receberás. Até mesmo com relação ao amor, nós precisamos aplicar a lei de forma correta. Então, se você deseja ser amado, deseja ser reconhecido, deseja ser
estar bem com todas as pessoas, você precisa oferecer primeiro para depois receber, obedecendo o quê? A lei dá e receberás. E é isso que ele está nos mostrando aqui nesse momento, quando ele diz que a Seichonoye nos ensina o estudo das leis da mente e explica a relação da causa e do efeito dessas leis da mente. Ou seja, o processo de que o que se pensa passa a existir. Só que aqui cabe um esclarecimento. Não é somente o pensamento que vai manifestar as coisas. Aqui está falando de uma forma genérica, de uma forma global. Aí, esse pensamento que está escrito aqui, ele está contido aqui. O sentimento, o pensamento, a palavra, as atitudes. Ou seja, está contido todas essas coisas que são o que vão fazer manifestar a realidade aqui no mundo tridimensional, no mundo fenomênico, tá? Então ele continua dizendo assim: da mesma forma que as ciências da matéria estudam as leis da natureza, pelas quais ocorre a corrente elétrica, a combinação do hidrogênio com oxigênio para formar a água, etc. Sem o conhecimento das leis da matéria, poderemos usá-las equivocadamente e provocar acidentes. Isso é uma realidade. Então o homem avançou tecnologicamente, avançou em todos os sentidos, porque aprendeu a lidar com as leis da natureza. Quais sejam? A lei da gravidade é uma lei da natureza. Ninguém pode desobedecer essa lei da natureza. Eu vou desobedecer a lei da natureza, eu vou avançar diante de um abismo e acreditar que vou caminhar no espaço? Não acontece dessa forma. Então, todo o corpo é atraído para o centro da Terra, e isso é a lei da gravidade. O homem aprendendo isso, ele pode construir coisas que, obedecendo a essa lei, vai nos beneficiar. Por exemplo, o carro. O carro, para se movimentar, ele precisa das rodas. As rodas, para manter-se fixa no asfalto ou na terra, seja lá em que piso for, ela está se beneficiando da lei da gravidade que está puxando ela para a terra. Se não houver esse atrito, o carro não poderá se locomover, não poderá andar de um lugar para o outro. Portanto, aprendendo essa lei da gravidade e obedecendo a essa lei, o homem se torna livre na medida em que aplica essa lei de forma correta. Eu estou dando essa explicação para exemplificar que também, com relação às leis mentais, ocorrerá a mesma coisa. Se nós não compreendermos a aplicação dessa lei mental no nosso cotidiano, na nossa vida, nós estaremos cometendo erros, assim como aquele que não conhece as leis da matéria cometeu erros até aprender e não provocar acidentes, como o professor Ishihiko Kiyosaki está nos mostrando aqui. Então, por exemplo, se você não souber manusear os fios da eletricidade, obviamente vai ocorrer um curto-circuito e desse curto-circuito poderá até mesmo acontecer um início de incêndio e assim por diante. Então, estou reforçando e dando esses exemplos para mostrar a importância do conhecimento das leis mentais, mas, fundamentalmente, não só conhecer, mas praticar essas leis mentais de forma correta. E qual lei mental que nós estamos enfatizando neste momento? A lei maior, que é o dar e receberás. Esta lei não é somente na prática do amor, na prática do bem, mas para todas as coisas ela funciona da mesma forma. Então, na Seichonoye, nós afirmamos assim que o mundo exterior é o reflexo do nosso mundo interior. Como que isso se dá? Então, tudo
exterior nos devolve multiplicado, como eu já expliquei em outras oportunidades. Então, isso é um conhecimento da lei, dá e receberás. Então, se você quer mudar o seu destino, se você quer realmente receber o amor das outras pessoas, o amor de Deus, o amor incondicional, você, como fonte de emissão, de vibração, você precisa emitir esse sentimento para o universo, e o universo vai retribuir, retornar multiplicado esse sentimento, essas coisas relacionadas a esse sentimento. Então ele continua dizendo assim: da mesma forma, se não tivermos o conhecimento das leis da mente, o trabalho mental, que na verdade deve nos vivificar, acaba, pelo contrário, prejudicando-nos. A mesma lei de causa e efeito pode prejudicar as pessoas, dependendo de ser ou não usada corretamente. E ele continua dizendo assim: os adeptos da Seichonoye, o fato de os adeptos da Seichonoye serem felizes, saudáveis e continuarem prosperando, é porque estão utilizando as leis da mente corretamente. Então eu pergunto: você está usando as leis da mente corretamente? E a resposta é simples. Se o mundo está te devolvendo saúde, devolvendo felicidade, devolvendo alegria, devolvendo prosperidade, você está, talvez até mesmo sem perceber, colocando em prática as leis da mente de forma adequada, de forma correta. E ele continua dizendo aqui: entretanto, pode haver algumas pessoas que, quando ficam sabendo superficialmente desta lei de causa e efeito, acabam se apegando demasiadamente à causa que motivou o fracasso. Aqui ele reforça esse ponto também, que nós não devemos, quando compreendemos o funcionamento da lei de causa e efeito, ficar presos a uma causa que originou uma certa situação que você não gostaria que manifestasse. Isso quer dizer assim: abandone o passado. O que já está manifestado agora é o resultado do passado, onde foi gravado, onde foi emitido vibrações correspondentes ao resultado que você está colhendo hoje. Então, o mestre Masaharu Taniguchi, nas suas obras, vai nos explicando de que nós somos semeadores através do nosso pensamento, da nossa palavra, das nossas atitudes. Nós continuamente semeamos no solo da vida sementes correspondentes ao pensamento, às palavras e às nossas atitudes. Então, se hoje você está colhendo algo que não desejava colher, você apenas tem que identificar que, para não mais voltar a colher situações de fracasso, de doença, de tristeza, de sofrimento, você não deve mais usar a semente correspondente a esses sentimentos de fracasso, pobreza e assim por diante. Então, isso é a sabedoria de utilizar as leis da mente de forma correta, para que você consiga receber aquilo que você conscientemente plantou. Então, sejamos todos senhores do nosso próprio destino, através de sementes corretas, ou seja, pensamentos, palavras e atitudes positivas, naturalmente, através da vida de Deus, porque assim como um agricultor deposita a semente na terra, coloca a água, cobre aquela semente, mas quem vai realizar a obra, quem vai fazer manifestar aquela planta, não é o agricultor.
ele fez a sua parte. Então, cada um de nós precisamos apenas fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe. E o que é aquilo que nos cabe? O que é fazer a nossa parte? É manter os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes coerentes com o Filho de Deus. Então, se você pensa bem de si mesmo, pensa bem do próximo, fala bem de si mesmo, fala bem do próximo, faz coisas boas para si mesmo, faz coisas boas para o próximo, você está de acordo com a vida de Deus, está de acordo com a sabedoria de Deus. Consequentemente, você vai colher resultados maravilhosos. E, simplificadamente, é exercitar o amor através das palavras, pensamentos e ações positivas. Esse é o ensinamento da Seichonoye, que nos liberta de resultados que nós não desejávamos e que estamos colhendo aí, porque no passado não tínhamos a sabedoria, o conhecimento, e, consequentemente, plantamos coisas indesejadas e hoje essas coisas estão manifestando. Então, desse modo, ele continua dizendo aqui: deste modo, em razão da lei de concretização da causa, poderá aumentar ainda mais a dificuldade financeira. Ele dá um exemplo. Por exemplo, quem está enfrentando a escassez de recurso financeiro, isso é resultado do acúmulo de pensamentos de carência. Quando? Lá no passado, não é de hoje. Então, a pessoa que veio pensando que é carente, que é desprovido de provisão infinita, que é desprovido de recurso financeiro, ela acaba utilizando a lei de dar e receberás de forma inadequada. Então, como fazer? Muitas pessoas vão pensar assim, mas a Seichonoye, então, está nos ensinando a ser desonestos. Se a realidade aparente é esta, eu devo afirmar que não é? Ou seja, está sendo mentiroso consigo mesmo? Não é assim. Ela apenas conhece a lei. Aquilo que você oferece retorna a você multiplicado. Então, você conhecendo esse ensinamento e colocando em prática, você hoje está semeando o seu futuro, no seu presente, no seu agora. Esse que é o fundamental ensinamento da Seichonoye. Então, não fique preso a você querer dizer que a realidade que está se mostrando agora, ela não pode ser modificada. É claro que pode. Até mesmo o seu corpo não é igual. Você nasceu pequeno, hoje você tem 1,60 m, 1,80 m e assim por diante. E se as células do organismo estão sendo substituídas a cada instante, umas estão morrendo, outras estão nascendo, então, obedecendo essa lei da vida, toda a manifestação do mundo fenomênico está em constante transformação. E se você não souber impulsionar através de semear boas palavras, bons pensamentos, boas ações, você não vai colher o resultado dessas boas ações, boas palavras e bons pensamentos. É simplesmente assim. Então ele continua, nesse caso a pessoa está vivendo abraçada à causa que gerou o fracasso, agravando cada vez mais. Ele está dizendo assim, então se você constatar, hoje eu não tenho recurso financeiro, hoje eu não tenho saúde, hoje eu não tenho felicidade, e ficar gravando isso novamente, é o mesmo que você está plantando, semeando a semente do fracasso, da doença, da infelicidade, assim por diante. Então, isso vem de encontro àquela mensagem, né, de que Cristo deixou: seja-te feito conforme tua fé, seja-te feito conforme tua crença. Então, aquilo que você acredita,
acaba sendo a semente para a manifestação do seu futuro, tá? Então ele diz assim: então, nesse caso, a pessoa está vivendo abraçada à causa que gerou o fracasso, agravando-a cada vez mais. Pode acontecer o mesmo processo com o problema de saúde. Podemos dizer que a mente dessa pessoa está constantemente semeando ervas daninhas que germinam doenças. Então, aqui o fundamental é isso. Mesmo que você se encontre em uma dessas situações, não fiquem tristes, não fiquem com sentimento de depressão, não fique depressivo. Por quê? Uma vez constatado que o resultado da sua situação atual é decorrente das ações que você executou no passado, sejamos sábios no entendimento de que vamos utilizar o agora, o presente, para semear somente coisas que desejamos colher. Aí alguém pode dizer assim, mas isso na teoria é maravilhoso, mas na prática não é tão fácil de alcançar esse estado de consciência e praticar isso no dia a dia. Aí que está o ponto. Realmente, a pessoa adquire o conhecimento das leis da mente, dá e receberás. Não basta apenas saber que existe essa lei, dá e receberás. Se você continuar oferecendo sentimentos depressivos, reconhecendo a carência, reconhecendo o sofrimento, você está utilizando esta lei de forma inadequada, está utilizando essa lei contra você próprio. Então você precisa se autodominar. E como é que a Seichonoye vai nos ajudar para alcançarmos esse estado de consciência e conseguir praticar isso no dia a dia? É através dos livros, da leitura dos livros, leitura das sutras, frequentando a associação local no seu bairro, frequentando os seminários nas academias, praticando os ensinamentos no seu cotidiano, fazendo as práticas que a Seichonoye vai nos ensinar, como purificação da mente, a gratidão em memória aos seus antepassados. Todas essas práticas faz com que você vá purificando o seu caráter, purificando o seu comportamento mental, que muitas das vezes a pessoa não consegue uma mudança rapidamente, porque está gravado muito forte na sua mente subconsciente, como se fosse um programa mental de comportamento, programas mentais de comportamento destrutivo, programas mentais de comportamento que geram infelicidade. Então nós precisamos não apenas parar de rodar esses programas na nossa vida, mas eliminarmos, deletar esses programas mentais no nossa mente subconsciente. Para isso, a Seichonoye tem a prática da purificação da mente, que é um ato que você vai escrever no papel as suas emoções, suas tristezas, seus desgostos, e vai ser queimado e purificado através do fogo purificador e do conteúdo das sutras sagradas que serão lidas após. Então aí você vai gravar na sua mente subconsciente palavras da verdade, palavras positivas, e consequentemente você estará formando um novo caráter, estará formando um novo programa mental, estará formando hábitos mentais positivos. E quando isso se der por completo, você vai, mesmo sem agir, no modo automático, você vai começar a colher o resultado desse comportamento mental adequado, desse comportamento mental do homem filho de Deus. Então não desistam e nem se desespere. Se hoje não está do jeito que você deseja,
É só praticar, perseverando no ensinamento da Seichonoye, que você vai alcançar essa colheita maravilhosa que todos os filhos de Deus já são merecedores. Continuando aqui, para a gente conseguir estudar esse capítulo todo, ele vai passar aqui dando algumas soluções. Evidentemente, a solução para esse tipo de problema é a prática correta da oração ou meditar concentradamente, visualizando a perfeição já existente no mundo criado por Deus. Então, aqui, ele vai já nos indicar outra prática que é fundamental. É a oração de forma correta, ou seja, a Seichonoye vai nos ensinar que a oração correta é aquela oração onde nós reconhecemos e proferimos palavras da verdade, palavras que estão em sintonia com a verdade, homem, filho de Deus, que estão em sintonia com Deus. Então, a Seichonoye faz oração agradecendo a Deus pelas dádivas que já está disponíveis para cada um de nós. Então é diferente. E também praticamos a meditação Shinsokan para aprendermos a manter a nossa consciência humana assentada na consciência do eu verdadeiro, da imagem verdadeira, do eu divino. Então, através dessa prática de meditação, você vai levar a sua consciência humana para a consciência do homem, filho de Deus. E deverá manter essa consciência sempre assentada nesta verdade, homem, filho de Deus. Tá? Lembrando que homem, filho de Deus não significa você apenas, mas todas as demais pessoas, animais, criaturas, todos são criações de Deus. Então, isso é o exercício de manifestar a perfeição na sua própria mente. Então, significa dizer que para você mudar o mundo fora, você precisa mudar o mundo interno. E essa prática vai te auxiliar e te levar a essa compreensão mais rapidamente. E ele continua, em outras palavras, devemos ter cuidado para não praticar a meditação equivocadamente, ou seja, não praticar a oração de reconhecimento do mal. E aqui ele chama a nossa atenção, porque devido ao hábito mental negativo, muitas das vezes, mesmo em oração, mesmo em meditação, o programa mental que já existe, ele começa a rodar dentro de nós. Então você, dando um exemplo, se você está repetindo, eu sou feliz, sou alegre, sou próspero, sou rico, muitas das vezes em pessoas vai acabar repetindo, eu sou infeliz, eu sou pobre, eu sou tal. Por quê? Porque ele repetiu isso tantas vezes na vida que ele formou uma trilha, né, naquele programa mental. E quando ele se descuida, a agulha do radiofone lá vai para a trilha do programa mental que já existe. Por isso da importância da gente praticar a meditação, praticar a purificação da mente, praticar a oração em memória aos nossos antepassados, para que cada vez mais criemos aí um programa mental do homem verdadeiramente filho de Deus. Então ele continua, há diversos métodos para se livrar somente da semente denominada causa negativa, como eu citei anteriormente. Quem está desejando ter saúde, pense, visualize somente o corpo saudável. Então esse exercício é muito importante. Se você tinha o hábito de ficar reconhecendo a manifestação como causa última, ou seja, como não algo que não pode ser mudado, modificado, você tem que criar o hábito de trocar esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. E aí sim, no mesmo sentimento de causa última, de causa
inviolável, de causa imutável, somente coisas boas. O que eu quero dizer com isso? Se antes você acreditava na existência do mal, passa a acreditar que só existe o bem absoluto. E seja intransigente consigo mesmo para não acreditar que exista o bem que se contrapõe ao mal. Nós estamos falando do bem absoluto, que está num outro nível de consciência, num outro nível de conscientização. Então, quando você se pegar reconhecendo o mal, reconhecendo a doença, reconhecendo os sofrimentos, reconhecendo a pobreza, basta você voltar a sua mente para o eu verdadeiro e pedir perdão. Deus, me perdoa por estar reconhecendo o mal em mim mesmo ou na outra pessoa. Deus, me perdoe por estar reconhecendo a doença em mim mesmo ou em outra pessoa. E daí passar a não mais praticar aquele reconhecimento. Isso é o verdadeiro arrepender-se. Arrepender-se de alguma coisa que você fez errado significa tomar uma atitude de não voltar mais a praticar aquele algo errado que você praticou. Esse é o verdadeiro arrependimento. E através desse verdadeiro arrependimento, você vai se modificando e sintonizando com a sua natureza divina. Consequentemente, passará a colher o resultado dessa manifestação da sua consciência divina rapidamente. Então ele continua aqui. Acredite que no dicionário de seu Criador, que é Deus, não existe as palavras doença ou fracasso. Deus criou somente as vibrações saudáveis e perfeitas. Deus preparou essas vibrações absolutamente positivas e as deixou à disposição do Filho de Deus, ou seja, para que todos os seres humanos possam captá-las e utilizá-las livremente. Deus, ao criar seus filhos, deu toda a liberdade a eles. Isto é, liberdade para ter a mesma vibração de Deus para concretizar a imagem e a semelhança dele. Pense constantemente, Deus nunca tolheu nossa liberdade. Então aqui o professor Ichihiko Asaka vai nos mostrar que todos nós temos o livre-arbítrio de pensar, de proferir palavras, de agir da maneira como bem quisermos. E sendo livres nessas atitudes, palavras e pensamentos, nós temos que ser responsáveis ou responsabilizados por essas atitudes, palavras e pensamentos. Portanto, nós devemos modificar o quanto antes os nossos pensamentos para pensamentos positivos, pensamentos altruístas, pensamentos de amor ao próximo, pensamento de amor próprio, para que no futuro muito próximo possamos já colher o resultado dessa transformação. Então ele continua, portanto, o ser humano tem a liberdade e a obrigação de imaginar seu corpo físico absolutamente saudável. Então, conhecendo toda essa verdade da Seichonoye, nós temos a responsabilidade e obrigação de manter a nossa mente sintonizada com a mente de Deus. Ou seja, para você fazer uma autoanálise e saber se sua mente está sintonizada com a mente de Deus, faça sempre essa pergunta: o que Deus faria nessa situação? E se coloque na condição do homem filho de Deus. Com certeza sua vida vai manifestar um futuro maravilhoso. Então ele continua aqui, se você preferisse pensar no bem apenas 10 vezes por dia, sobraria muito tempo ocioso para pensar nas coisas negativas. E aqui ele vai dando as dicas, né? Ou nos assuntos que não sintonizam com Deus. Se você tivesse disposição e boa vontade para recitar palavras ou assuntos positivos 10.000 vezes por dia aproximadamente, estaria ocupando sua mente com esses pensamentos, fazendo com que não sobre tempo ocioso para pensar nas coisas enfadonhas e improdutivas. Então ele está dando as dicas de como praticar o ensinamento no dia a dia.
Existe um ditado popular que diz assim: mente vazia é oficina de alguma coisa, né? Então, vamos ocupar nossa mente com palavras positivas. Então, você, ocupando sua mente com palavras positivas, como eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou próspero, eu consigo, eu passo, eu realizo tudo que desejo, você vai criando esse programa mental que, quando ele estiver pronto, você só aperta o play e ele começa a rodar e vai só produzir coisas benfazejas, só vai produzir coisas maravilhosas, não é? Então ele diz, repito mais uma vez, o ser humano é dotado de total liberdade para sintonizar com as vibrações de Deus. Da mesma forma, tem a liberdade para também sintonizar com as vibrações negativas de pessoas desesperadas e rancorosas. Seguindo aqui adiante, porque nosso tempo já está quase acabando aqui, então como obter essa orientação de Deus? E ele diz: este mundo é governado por uma das leis que diz: dá e receberás. Não adianta querer ser feliz sem nada dar ao próximo. Então, se você deseja ser feliz, pratique coisas que levem à felicidade para as outras pessoas. Aí você pensa assim: ah, mas eu não tenho condições nem meios para praticar isso. Tem, todos nós temos. E a maior delas é justamente a capacidade de pensar. Então, se através do seu pensamento você desejar o bem ao próximo, através do pensamento, através da palavra, através das suas atitudes, obviamente você está colocando em prática a lei dá e receberás de forma correta e vai colher o fruto desse trabalho, desse esforço. Se a pessoa quiser ser feliz, em primeiro lugar, precisa ter o desejo de proporcionar a felicidade ao próximo. Ter tal desejo é como ajustar o canal do televisor na programação da emissora da felicidade. Para melhor entendimento, o mestre e o professor Yoshihiko Kuwasaka se utiliza desse recurso do exemplo de que, assim como os canais de televisão, os canais de rádio estão imanente na nossa atmosfera, mas que nós não percebemos esses canais, por quê? Porque não ligamos o aparelho receptor daquele canal. E nós, como sendo filhos de Deus, estamos recebendo de Deus todo o programa da imagem verdadeira, programa que somos saudáveis, somos felizes, somos prósperos, somos maravilhosos, basta fazer com que você, através da mente, sintonize com essa frequência das ondas da vibração de Deus. Então ele diz, ao entrar em sintonia com Deus, o ser humano atinge a sensação de estar unido intrinsecamente a Deus e passa a ser orientado por sua sabedoria, que lhe mostrará o caminho correto a seguir, seja qual for o problema que venha a ser enfrentado. Então, gente, concluindo aqui no capítulo, ele diz assim: o Pai e o Filho são uma só vida. Esta consciência que nós devemos despertar. Eu e Deus somos uma só vida, somos um só. O Deus Pai está alojado dentro de você. Então, Deus está dentro de cada um de nós. Por isso, você que é filho é capaz de realizar as obras do Pai. O Filho de Deus é capaz de realizar as obras de Deus. Por isso, desde que se trate de algo bom e que não fira ou cause preocupações aos outros, você conseguirá realizar tudo. Já que o mal não é existência verdadeira, dominá-lo é coisa bem simples, mas não precisa esforçar-se deliberadamente para dominar o mal. O mal, sendo originariamente inexistente, desaparecerá por si só, retornando à inexistência originária, quando você o enfrentar com a sabedoria da imagem verdadeira. Significa, não reconheça o mal como algo que tenha existência verdadeira, tá?
Então, os acontecimentos que aparentemente se apresentam com essa qualidade, esse adjetivo de mal, de maldade, nada mais são do que nossos professores que estão nos orientando de que, continuando agindo, pensando, falando daquela forma, você vai colher aquele resultado, tá? E voltando aqui para a gente encerrar o nosso estudo do livro, o que vem a ser o verdadeiro amor. Então, o nosso sagrado mestre, através do professor Shihiko Asaki, através do seu livro aqui, nos mostrou que o verdadeiro amor é o amor que vem de Deus. Esse é o verdadeiro amor, é o amor altruísta, é o amor onde não existe divisão entre eu e o outro, é o amor que deseja o bem do outro, é o amor que faz o bem para o outro. Esse sim é o verdadeiro amor. E para praticar esse amor no nosso dia a dia, reforço novamente, nunca é demais repetir. Pense bem do próximo, fale bem do próximo, mesmo não estando presente, e faça coisas boas para o próximo. Assim você vai estar manifestando o verdadeiro amor de Deus. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma vida maravilhosa de acordo com os ensinamentos e práticas da Seichonoye. Muito obrigado. 70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados? Quantos sonhos renasceram? Quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro? A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 26 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá!